Alô, amigos. O Brasil joga hoje contra a equipe da Venezuela. Mas tem uma situação muito clara nisso tudo. Ninguém fala. Como a seleção brasileira perdeu o encanto, né? As pessoas perderam, de repente, até aquelas... Quem foi convocado? Fulano, Beltrano... Se fala nada, absolutamente nada. De vez em quando o resultado é bom, é porque o adversário não joga nada. Quando o resultado não é dos melhores, é porque a convocação foi mal feita, o técnico não entende. Então virou um processo assim muito devagar para analisar. Não tem mais aquela pegada. Mão no peito para cantar hino, 2 ou 3 jogadores. E olhe lá, hein? Para cantar não sei. O lábio às vezes mexe, mas a letra não sai porque não entende e não sabe o que está fazendo. E a grande maioria está nesse baile. Mas vamos lá, vamos acreditar. O Campeonato Gaúcho está esgoelado. A FIFA esgoelou os estaduais. E aí eu vou ficar só no Campeonato Gaúcho, que deve começar, pelo menos está previsto para 12 de janeiro. Mas pode começar, de repente, um pouco mais tarde, 18, 20. Porque aquele mata-mata que botaram no meio do caminho, de que o campeonato tinha um andamento, classificavam-se 4 equipes. Já ia direto para a fase semifinal e decisão de título. Daí botaram aquela do primeiro contra o oitavo, o segundo contra o sétimo, para dar um pouquinho mais de jogos para as equipes, principalmente equipes do interior, porque é uma competição com 5 jogos em casa ou fora e 6 ou fora ou em casa. É pouco, é muito pouco para quem vai disputar uma competição, sendo a única competição que tem. E aí eles querem tirar esse mata-mata aí no meio do caminho para ganhar essas datas e aí sim ter um pouquinho mais de folga para a pré-temporada e para as férias dos jogadores. Assunto para um pouquinho mais adiante. Mas esse pouquinho mais adiante, você sabe quanto tempo falta para terminar o mês? O ano melhor? 1 mês e meio. 1 mês e meio e termina 2024. Já era. Deu. E isso é um tiro. Vai ser rápido. Tem um feriado agora, semana que vem tem outro, e aí nós já estamos no fim de novembro. E se alguém tem saco, se farda de Papai Noel. E deu pra bola. Acabou. E a gente vai comemorar, não sei se o que passou, ou se já tentando comemorar o que está vindo. Alguma coisa boa sempre fica e sempre chega. O Flamengo empatou ontem com o Atlético Mineiro no Maracanã, Campeonato Brasileiro. E aí passou, estava em quinto, passou para ser o quarto, tem o mesmo número de pontos que o Inter, e nos critérios é o quarto colocado, o Inter é o quinto. Não muda nada, absolutamente nada, por quê? Porque o Inter, mesmo se ficar na quinta colocação, que eu acho que vai subir um pouco, o Inter vai para a Libertadores direto. Porque o Flamengo tem vaga garantida pela Copa do Brasil. Mas só a premiação que muda um pouco. E vamos combinar, essa premiação é mais velha do que eu, a regra. Ela não vai para o clube. Ela é dividida pelos jogadores. Porque o jogador de futebol profissional, ele assina contrato e ele tem por mês o salário para ir nos treinos, para perder todos os jogos, ele ganha a mesma coisa. Se ele conquistar algo diferente no meio do caminho, aí ele recebe, no tal do gatilho, a gratificação. Aí tiveram que dispensar 2, 3 técnicos porque não funcionou, é multa rescisória, coisa... O jogador não tem nada a ver com isso. O gatilho é para lá. Para cá não tem gatilho, não é assim, ó. Não, é para assim, para lá. Para cá não tem nada. O clube é refém dos jogadores. E nessa situação, para fechar, e falando de repente só num projeto, a LAF pode não ter competições
do profissional da equipe principal no ano que vem no futsal. A não ser que apareça, de repente, alguém para assumir a presidência da ALAF e aí projetar esse caminho para ter a continuidade e disputar os jogos no ano que vem. Porque o atual presidente, ele diz que se ninguém pegar, ele permanece como presidente. Mas tem uma coisa, só com a base, só categoria de base. Não tem mais fôlego para poder encarar competições com o futsal a nível de competição no estado. A gente começa a ficar um pouco preocupado, porque a ALAF faz parte de um contexto há bastante tempo aqui do Vale. Mas se o cara não tem oxigênio, não adianta tentar respirar mal e não ir a lugar nenhum. Então o Alexandre Reis, o atual presidente, tem as suas razões, porque quem mora na aldeia é que conhece os caboclos. E ele está dentro da ALAF há bastante tempo e sabe das dificuldades que a entidade enfrenta para poder ter andamento no que está sendo proposto aí todos os anos. Vamos torcer para que a coisa possa, de repente, ter pelo menos continuidade e ver o que pode acontecer. Clica aí, aquele dedinho caprichado, sabe como é que é, né? Compartilhe. Eu estou agradecendo a sintonia de hoje e o carinho de sempre.